A questão que a gente está falando aqui agora é que, tipo, as pessoas veem um cabelo caminhando, né? Não associam que esse cabelo está numa cabeça. Exatamente. É um Uma cabelo- cabeça que pensa, né? Uma cabeça que pensa, que tem um ser embaixo desse cabelo. O livro Cabelos Afro, Cultura e Resistência. Solidão da negra mulher. Quanto do quando se faz? Quanto de tanto se quer? A paz de estar ao lado de alguém, o jeito de querer dar jeito do que não tem. Dói o peito te ver só, dor no peito te dar dó. Dó de mim por nada saber do teu querer. Atrapalha não ser a Maria exata, não exatamente a que queria, exata demais, exata jamais seria. Jamais dentre tantas Marias. Ser o que se é já basta. Bastaria saber-se, enfim. Talvez um dia bastaria, sim. Mas ela segue solitária, na calada ou na balada, padece de um só. Na lida diária é sempre menos um. Na noite se ajeita e arruma os cabelos e volta sozinha de noite. Engole a angústia ao dormir e acorda para mais uma vez resistir. É sina de mulher, todos sabem. Pela vida seguir, sempre só. Mas a negra, Maria, se abre. E da base faz o topo e desata o nó. É o sonho ancestral de uma noite pretérita. A preta pretérita tô vendo vencer. Vamos pensar aqui comigo. O cabelo crespo é a característica, né, encontrada na maior parte da população negra e que carrega ainda muitos tabus. Em uma cultura que valoriza, né, traços e aspectos brancos e eurocêntricos, o preconceito contra quem não faz parte desse grupo ainda existe de forma muito latente no Brasil. Apesar de pretos e pardos, né, negros, serem a maioria da população do nosso país, Brasil. Um estudo publicado em 2021 diz que candidatas negras aos mais diversos cargos de emprego em todo o mundo, com penteados naturais ou usando penteados afros, são percebidas como menos profissionais do que as pessoas que têm o cabelo liso. No entanto, não é de agora que o cabelo crespo sofre micro e macro agressões de cunho racista, ou até mesmo é colocado nessa posição de feio, sujo e duro. É o cabelo, né, assim como explica a socióloga Anita Pequeno, autora do artigo História Sociopolítica do Cabelo Crespo, ela explica o seguinte: as mulheres negras conhecem a violência do racismo desde muito cedo, desde pequenininhas, sabe? Principalmente através da maneira de como a sociedade taxa o cabelo de feio, o cabelo crespo, né? De feio e ruim. Acredito que esse é um dos discursos racistas mais postulados
diz e afirma a socióloga. E você? Qual é o pente que te penteia? Desde los estudios de Recoveco Records en el barrio de Congreso, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, Daniel Santana, historiadora, carioca y militante, y Osana Macedo, profesora, baiana y productora cultural, les dan la bienvenida a todo el mundo a Pretérita, el podcast donde el futuro tiene historia. Oi, todo mundo! Oi, Osa! Oi, Carl! Bom, oi para você que tá aí do outro lado. Hoje a gente tá aqui num programa incrível e vamos falar sobre cabelo e estética afro. Qual é o pente que te penteia? Boa tarde, boa noite, bom dia a todos vocês, dependendo do horário, óbvio, que estejam nos vendo. Queria deixar aqui para vocês as nossas redes, para que vocês nos sigam e mandem energia boa para esse projeto tão lindo que a gente está fazendo, tá? Vocês podem seguir, mandar e-mails para a gente através do e-mail preterita.ok@gmail.com e também curtir nosso Instagram, @preterita.ok. Bom, hoje nos acompanha uma pessoa que tem muita coisa para contar. Né, Naosa? Será? Eu Sim, acho. tem eu sim, acho. um montão. E estamos aqui sedentos para escutar. Bom, é Carl Almeida, 28 anos, nasceu na Polônia, cresceu em Angola, militante negra e trans, comunicador social e artista cênico, atua entre a arte e a luta social, trazendo a experiência, parte da comunidade ballroom, uma contracultura ao sistema heterohegemônico. Carl, bem-vindo. Boteno, muito obrigado. Saudações a todas as pessoas que nos ouvem e nos veem desde o outro lado. Um prazer estar aqui hoje com essas lindíssimas mulheres para falar de um tema que, quer dizer, um dos muitos temas que muitos nos tocam na nossa comunidade. Totalmente. Bom, é sempre bom estar com Carl. Carl. É sempre bom estar com Carl. Essa jovialidade, essa alegria sempre que sempre acompanha, né? Você, Carl. A gente se conheceu e você sempre com esse sorriso, com essa força, com essa identidade. Bom, hoje a gente vai falar sobre cabelo, sobre estética. E aí eu queria fazer a pergunta: qual é o pente que te penteia? Qual é o pente que te penteia? Qual é o pente que te penteia? Bom, essa referência, ela faz... Essa música, né, ela faz referência a uma música que se chama Nega do Cabelo Duro, de Luiz Caldas, do ano de 1985, né? Então, não é isso, Osana? Sim. Vou trazer um pouquinho mais de dados para vocês relacionados à música e depois também passo a bola para que Carl possa contribuir, né? A partir da perspectiva dele e da referência do que é essa música aí com esse título, né? Nega do Cabelo Duro. Bom, no século XX, o Brasil vivia um momento de transição e modernização, mas ainda carregava muitos requisitos do passado colonial e escravocrata. Na realidade, Nega do Cabelo Duro, né, é um verso da música Fricote, que escreveu em parceria com o baiano Paulinho Camafeu, gerando o embrião do que a gente conhece como o axé music, né? Ou seja, a tradicional marchinha de carnaval. Gênero musical onde as letras são bem-humoradas e os ritmos contagiantes que animam os foliões, principalmente, né, na cidade de Salvador. Minha cidade. No entanto, essa canção em particular levanta questões muito importantes sobre a representatividade e estereótipos raciais, que é o que nós vamos falar acerca disso hoje aqui no nosso podcast. Bom, eu acho que é uma expressão bem racista, né? Falar da mulher, dessa ideia, né, de que a mulher
ela não gosta de pentear o cabelo. Luiz Caldas mesmo, né, Osana? Ele disse que não faria essa música nos dias de hoje. Então, apesar disso, para alguns também é visto como a questão do cabelo é uma valorização da identidade negra, né? Gerando esse debate de estereótipos, de representatividade, bom, na cultura brasileira principalmente. Eu queria ouvir, Carl, sobre essa afirmativa, sobre o que você pensa com relação a isso. Antes de ouvir, Carl, eu acho que Mariana preparou aí um pouquinho do vídeo, o Fricote, para que a gente dê uma olhadinha para contextualizar, na verdade, esse momento e o que a gente está falando. Sim, você sabe que na internet fica tudo, né? Vamos assistir ao Fricote, que o público argentino também vai reconhecer, porque é a mesma base musical de outra música que nós aqui temos. Então, aí, Canti, que é nosso operador, pode dar play ao vídeo. Na porta do céu, olha a nega do cabelo duro, que não gosta de pentear. Quando passa na praça do tubo, o negão começa a gritar. Olha a nega do cabelo duro, que não gosta de pentear. Quando passa na praça do tubo, o negão começa a gritar. Pega ela aí, pega ela aí. Pra quê? Pra passar batom de pintor, de violeta, na boca e na bochecha. Pega ela aí, pega ela aí. Pra quê? Pra passar batom de pintor, de cor azul, na boca e na porta do céu. Bom, você conhecia, Carl, essa música? Não. Eu fiquei pretérita, porque assim, o que você acha, né? Eu queria saber primeiro se você conhecia o Nega do Cabelo Duro, se você conhecia essa música do Fricote. Não conhecia. E é muito curioso porque eu já tenho uma referência angolana de um tema parecido, que se eu não me equivoco, não sei se vocês conhecem o Bonga. Não. Excelente artista, eu vou apresentar para vocês depois. Quero E o conhecer. Bonga, ele tem uma canção que diz: negra, negra do cabelo duro, não estraga os seus cabelos, negra, te juro. Faça tranças bonitinhas daquela que vovó fazia. Então, e ele fala de carapinha, né? Ele fala de uma carapinha se referindo à textura do cabelo. Então, nesse caso, para mim, o que vocês tiveram do Fricote, o Bonga fez uma ode a apreciar essa carapinha ou esse cabelo que as pessoas dizem duro. Como a Dani disse, eu acho que nós também temos muitas diferenças generacionais em como as pessoas pretas veem e utilizam o seu cabelo. Hoje eu me encontro na vivência de uma masculinidade, então o operar do meu cabelo também é diferente. A minha família é Bakongo, então nós somos do norte de Angola e a nossa raiz, a nossa vivência com cabelo é muito diferente. E eu me lembro de quando a minha mãe fazia tranças tradicionais no meu cabelo, que isso era uma rareza para os meus colegas que tinham um tratamento colonial com seu cabelo, né? Tratar de domar, viver Totalmente. nessa narrativa que o Fricote colocou de nega do cabelo duro, né? Ninguém quis ser, ou ninguém queria ser, o negro, negra do cabelo duro. Então essa é a perspectiva que eu tenho desse corte. Carl, é importante, né, te ouvir falar sobre isso. A gente, bom, somos 3 negras aqui. Queria ouvir um pouquinho, né, também, que você desenvolva muita vontade nesse sentido, sobre piadas, né? Se você já escutou piadas sobre o seu cabelo, você também já viveu no Brasil, né? Sim. Mas Ontem mesmo alguém me puxou pela trança, descendo do ônibus. É um jovem que tem pouca idade e uma história longa, né? Então, queria ouvir um pouco sobre essa questão, né? De piadas, que elas são ofensivas e Sim. racistas. Mas, Bom, eu nasci na Polônia e me mudei para Angola com 5 anos e com os 17 anos eu me mudei para o Brasil.
E quando eu cheguei no Brasil, eu cheguei numa cidade do interior, bem conservadora, e fui estudar num colégio de monjas, madres, né? Então, já pelo facto de eu ter vindo de um lugar que se considera, assim, nessa perspectiva que a ONU coloca, né? Tipo, a criança com a barriga cheia de lombriga e a mosca no canto da boca. Então, eu já vinha com um caminho bastante difícil porque eu tinha que superar aquele preconceito. Então, as pessoas perguntavam se eu tinha ido de avião, se eu tinha ido de barco. E quer dizer, de barco em algum momento os meus antepassados foram, mas eu propriamente não. Sim, totalmente. Eu fui de avião. Totalmente. Então, eu lembro que eu não tinha ainda os dreads, ou rastas, né? Como as pessoas chamem na sua cultura. E eu lembro muito particularmente de uma colega, Aline, que me perguntou, fez a pergunta que eu acho que todo mundo aí do outro lado sabe qual é. Como você lava o seu cabelo? Não pode, Aline. Exato. Quen, 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 Aline. E ela perguntou, como você lava seu cabelo? E eu fiz uma expressão de preocupação e disse para a Aline, ai, Aline, como assim como eu lavo meu cabelo? Você não tem cabelo? E ela disse, claro que eu tenho. E eu perguntei para ela, e você não lava o seu cabelo? Ela disse que lavava. E eu perguntei para ela, então como você lava o seu cabelo? E ela explicou o passo a passo, né? Água e shampoo. Aí eu devolvi para ela. E o que eu tenho na minha cabeça? Ela falou, cabelo. E aí eu perguntei para ela, e como é que você acha que eu lavo o meu cabelo? E aí a resposta foi dada. Mas essa foi a minha primeira experiência, inclusive, em me entender negro. Porque em Angola, eu nunca fui negro. Eu vou aproveitar essa sua fala para fazer uma pergunta relacionada a essa importância, né? Qual é a importância do cabelo afro para a identidade cultural e étnica das pessoas negras? E como é que você vê isso a partir mesmo, né, desse momento que você... Quando uma pessoa te pergunta como você lava seu cabelo, para mim também foi um dos processos em que eu me reconheço também negra. Sim. Né? Porque eu vejo que eu tenho um cabelo que não é igual a todos os cabelos e eu quero saber também como é que a gente pensa esse reconhecimento e fazer desse cabelo uma representatividade nossa mesmo, da nossa cultura, da nossa etnia. Historicamente, o nosso cabelo, assim como os nossos corpos, sofreram vários ataques, né? Nós temos as tranças como mapas, nós temos o turbante como manto e temos o nosso cabelo como coroas. Né? Então, o nosso cabelo é uma coroa que nós levamos para todos os lugares. Mas o caminho a perceber que o nosso cabelo é uma coroa e não um fardo é um caminho bastante difícil e tem muito a ver também com o nosso entorno social. Porque se você tem pessoas que não se aceitam, então o que elas vão passar para você não se aceitar. E por isso é que eu fiz referência ao facto da minha família ser Bakongo. Porque nós temos orgulho das nossas origens. E se denominar Bakongo, esse é para mim me colocar antes da colonização. Porque eu existo antes daquilo que dizem que eu sou e serei e que fui. Não é? Então, para mim, a minha relação com o cabelo é curiosa porque, bom, ao contrário da maior parte das minhas colegas, né, nesse processo no qual eu vivia uma vida feminina, pois antes de me perceber nessa transição de gênero, as minhas colegas passavam por alisamento, né? Conhecemos já o formol, a chapinha, relaxamentos. Conheço tudo isso. Que são processos bastante violentos e evasivos que a maior parte das infâncias negras vive bem, bem, bem cedo. Felizmente, eu não passei por nenhum desses processos, por essa origem a qual eu já me referi. Então, sempre fiz muita trança na go, sempre fiz muita trança com meu cabelo. E, inclusive, tem umas tranças que elas são feitas com lã, que são características também da minha província. E eu lembro que a primeira vez que eu apareci com elas no colégio, as pessoas começaram a se referir às minhas tranças como antenas. Mas eu me senti muito orgulhoso dessas minhas antenas. E eu respondi para os meus colegas, eu estou captando todo o conhecimento ao redor. Ancestrais. Todos os conhecimentos ancestrais. E depois
Bom, antes de eu me mudar para o Brasil, eu já queria fazer dreads. Aí você se encontra com essa fala que eu disse de quando é que você entende que o teu cabelo é uma coroa e não um fardo. Pelo preconceito, como as mães ao redor de todo mundo que tentam nos proteger da malícia do mundo, a minha mãe não quis que eu fizesse dreads como uma pessoa negra, porque tem um estereotipo de você ser uma pessoa negra e ter dreads. Claro. Então tive que lutar muito para ter essa coroa que eu porto hoje, que já leva 10 anos de existência. Então, para mim, o processo também de ter dreadlocks ou de fazer dreads foi uma liberação, e foi o que a Osana disse desse encontro com a negritude, né? Foi eu dizer, não, é assim que eu quero me ver. E é assim que também eu cresci vendo muitas representações que para mim são referência. Javan, Bob Marley e afins. Então, para mim, foi me encontrar, né? Chegar a esse processo com o meu cabelo. Importante. Perfeito, querida. O cabelo também é uma linguagem, né? E a leitura sempre será do outro. Assim é. E é como você quer se mostrar. Bom, o cabelo afro, como você acabou de dizer, Cal, foi e é símbolo de força e de orgulho, né? Graças a Deus que a gente chegou nesse momento da vida que a gente sabe disso e pode usar nossos cabelos com muito prazer, gosto e beleza. E mostrando ele para toda a sociedade. Então, durante os movimentos pelos direitos civis e do poder negro nas décadas de 60 e 70, o penteado afro se tornou uma poderosa forma de expressar orgulho e identidade das pessoas afros. Tudo isso já falamos aqui. E aí vem os Panteras Negras, né? Que tinham como pauta a aceitação da beleza negra. As mulheres foram protagonistas e ganharam as ruas com seus cabelos crespos, evidenciados e expressivos em Black Powers. Mostrando que a luta por direitos iguais incluía usar o cabelo como elas quisessem. E assim é. E tem que ser. Mas que simplesmente uma valorização da estética do cabelo afro, o grupo incentivava que os negros passassem de fazer procedimentos estéticos que minimizassem os seus traços, como alisar, como você falou, alisar, não é? Fazer Relaxar. chapinha. E também tinha uma coisa que eu fazia muito, que era ferro. Eu não o sei, ferro quente, né? o ferro quente que esquentava Que faz- ali na boca do fogão e ó, passava, inclusive feria o couro cabeludo. E hein? fazia você ter espasmos, né? Porque o ferro passava você... Exatamente. E ainda criaram o lema Black is Beautiful, como corresponde, beautiful. para reforçar Beautiful. esse posicionamento. Bom, em primeiro, primeiro, segundo, terceiro lugar, eu queria falar um pouco, pegar o gancho do que você falou, né, sobre a sua história com o seu cabelo. Queria falar da minha história, da história pretérita do meu cabelo, né. Eu achei muito interessante você trazer da onde a gente veio, porque a gente tem um episódio, inclusive, fazendo essa pergunta, Exato. né, da onde você veio, da onde a gente veio. Mas é importante falar aqui que vocês também vão assistir esse episódio e todos os outros que virão. Mas, falando sobre o cabelo, né, eu te escuto e eu acho que a gente, como vivencia muitas experiências parecidas, né, que bom... No outro dia, tem 2 semanas, 3 semanas, mais ou menos, eu fui entrar num banco com o meu cabelo, com a minha coroa, assim, de tal qual está. E com uma broma não, porque a gente não pode falar isso, chamar isso não de broma. pode Isso não é broma. diminuir a Isso é gravidade dos fatos. racismo. Exatamente. Então, me diz o senhor, né? Não vou falar da onde, pra gente não ter problema. Mas me diz, você não pode. Você só pode entrar se pentear o cabelo. E com um leve sorriso, assim, né? E isso atravessa com todas as outras coisas que a gente atravessa, que é uma piadinha racista desde você não pode entrar porque
o seu cabelo, você tem que pentear o cabelo, porque não aceitam a nossa coroa tal como ela é. Desde puxar o nosso cabelo, da onde vem, né? Da onde vem esse poder de dizer que você pode tocar. Primeiro, dizer que você não tem poder de tocar no meu cabelo. Meu cabelo é meu, tá? Isso aqui é o meu corpo. Então, eu tenho uma filha de 8 anos que já fala, né? Não toca no meu cabelo. Então, a gente atravessa muitas experiências, né, com cabelo. E aí me vem à memória o pente quente, né? Quantas vezes eu, com menos de 5 anos de idade, a minha mãe já, coitada, tinha aquela coisa da imposição do padrão de beleza. Já tratava de domar. Onde você tinha, com menos de 5 anos, é muito doloroso isso. Pegar o pente quente para passar. Eu acho que muitas mulheres, a gente fala das mulheres, né? Mas a gente fala as mulheres, dissidências e diversidades negras já passaram por isso. Mas também reconhecer que é sempre o corpo feminino que tem a pressão estética sobre ele constantemente. Pois é. E aí, falando um pouco isso, né, da história do meu cabelo, que hoje é uma... Eu escuto isso ainda nos dias de hoje, né? Pentear o cabelo, mas... Ele já está penteado. Ele tá penteado, ele é assim. Mas eu queria saber, né? Eu acho que você já falou um pouco, mas queria saber qual é a história do seu cabelo. Qual é a história do seu cabelo? Bom, eu vou começar falando um pouco da história do meu cabelo, porque eu, na verdade, me reconheci negra através do meu cabelo. Foi quando falaram do meu cabelo, tipo, que o seu cabelo é diferente, que o seu cabelo, quero tocar no seu cabelo, foi que eu pensei, gente, eu sou negra. Meu cabelo é crespo. Tem vários formatos. E eu tô aqui nessa situação, tendo que alisar meu cabelo para me enquadrar em uma sociedade, né, eurocêntrica, hegemônica, e tô cansada. Entende? Claro. Outro dia eu tava em uma festa de mulheres, várias mulheres juntas, reunidas, e a gente foi tirar uma foto. Quando a gente foi tirar a foto, a primeira coisa que ela falou é: eu não estou saindo por causa do cabelo dela. Não sai. E pegou assim, ó, botou a mão no meu cabelo. E aí a questão que eu trago para você que tá em casa nos assistindo, e pra gente que tá aqui falando sobre o cabelo, que é um assunto tão importante, né? E que reflete a nossa existência como um corpo negro feminino, que estão aí na batalha todos os dias. Como é que a gente vai fazer? Porque entendo também que a nossa obrigação não é educar ninguém, né? Nós não estamos aqui para educar não o seu somos desconhecimento. negropédias. Mas, ao mesmo tempo, acho que a gente pode abrir também uma conversa para que a gente possa fazer com que essas pessoas entendam o que é que acontece. Claro. De uma forma em que a gente leve esse conhecimento. Entende? Porque é necessário que as pessoas saibam. Porque elas vivem em um mundo à parte, né? Em Nárnia, sei lá. Sim. Então, Mas elas é preciso também que elas tenham esse conhecimento. herdaram, ou seja, o que é que nós herdamos? Nós herdamos a domação colonial, que é o não aceitar o nosso corpo, a nossa vivência, a nossa presença. E o que é que elas herdaram do lado dos seus antepassados colonizadores? Ter essa percepção do direito sobre os nossos corpos. Por isso é que a Daniele contou agora do banco e eu ontem, descendo do ônibus, senti um puxão no meu cabelo. E quando eu virei, vi um menino com um meio sorriso. Então, antes das portas fecharem, eu consegui dizer para ele: não toque no meu cabelo. Porém, eu acredito que todas as pessoas racializadas aqui do outro lado já viveram a experiência de que essa defesa do nosso corpo, o fechar o acesso a pensar que o nosso corpo é um quintal, se toma como um vitimismo. Se toma como algo que, uau, é só o seu cabelo. Eu não entendo por que você se estressa tanto com isso. Então, acho que é preciso voltar para o passado para entender o presente. Totalmente. Né? Os nossos cabelos já serviram como enchimento de sofá e enchimento de fronha. Os nossos cabelos foram domados com soda cáustica dentro dos navios negreiros. Para depois
pelo o pente quente, para depois pelo formal. Então, eu acho que também é necessário as pessoas entenderem que essa nossa reivindicação do nosso cabelo é porque nós temos 400 e lá vai pelota de anos nos quais tudo que nos foi ensinado é negue e transforme e dome e não seja a negra do cabelo duro e não use a sua carapinha. Então, por isso é que hoje tem significado e tem poder que essas 3 cabeças tenham essas 3 coroas diferentes e reivindiquem o direito de usar o nosso cabelo, que é parte do nosso corpo. Claro. Totalmente. Ai, bravo, amei essa resposta. Pretérita. Vou utilizar, estou pretérita também, e vou utilizar essa resposta porque eu acho importante que a gente comece a falar sobre essas questões e não se calar, né? Sim. Estou falando no momento do ato, no momento que toca o nosso cabelo. Ter essa paciência que é tão nossa, né? Há 400 e pelotas de anos com essa mesma narrativa, né? Então, acho que faz parte também da nossa construção como mulher negra afro, transmitir esse conhecimento. E, Osana, é importante também dizer para as pessoas que se dizem aliadas, que têm total responsabilidade nesse sentido também. Porque Sim. se você vê que alguém puxou o cabelo, né, tocou, pede pra... Qual a textura do você... seu cabelo? Pois é, essa pessoa que se diz aliada, desconstruída, essa pessoa tem total responsabilidade porque ela vive no privilégio, né, da branquitude. Quando a gente fala da branquitude, a gente já falou isso em outro momento. A branquitude, ela é um sistema. Então, você tem responsabilidade de dizer, não faça isso. Porque não é só a gente. Racismo não é culpa nossa. Concordo. De se resgatar, de se responsabilizar e, sobretudo, de se educar. Porque você falou algo, Osana, muito interessante, que me fez lembrar de algo que a Epsi Campbell, a vice-presidenta da Costa Rica, falou no encontro. E eu vou unir isso tudo com o que a Dani falou também. Se você estava no encontro de mulheres, então pressuponho que são mulheres feministas. Se você levanta a bandeira do feminismo, mas você não levanta a bandeira do racismo, que mundo você quer? Qual é a coerência que você quer? Se você desrespeita ao corpo da sua companheira negra, mas você consegue entender como o homem desrespeita ao seu corpo, então qual é a desconexão que tem no meio disso? Questione-se, pergunte-se aí na sua casa. Exato. Joia. Exatamente esse tipo de questionamento realmente que a gente tem que fazer. Concordo plenamente com o que Dani disse, que a responsabilidade não é só nossa, né? E queria saber de você, Cal, se você conhece, se faz parte de algum movimento social e ações que têm sido realizadas para promover a valorização e o respeito pelo cabelo afro. Vários, não só o respeito pelo cabelo afro, mas sim o respeito pelo corpo afro, porque o que nós vivemos ainda no século XXI, em pleno 2025, como pessoas negras, pessoas racializadas, é que o outro não nos vê como humanos, né? Acho que a questão que a gente está falando aqui agora é que, tipo, as pessoas veem um cabelo caminhando, né? Não associam que esse cabelo está numa cabeça... Exatamente. Uma cabeça que pensa, né? Uma cabeça que pensa, que tem um ser embaixo desse cabelo. Então... você mencionou no princípio, quando você fez a minha introdução, de estar na cultura ballroom. E a cultura ballroom é uma cultura criada por pessoas negras nos Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, nós também reciclamos muito dos movimentos dos outros lugares, né? Então, aqui, o que eu tenho participado, o que eu tenho conversado com os meus pares é como levar às pessoas esse conceito de que nós também somos humanos, né? E de que os nossos corpos merecem respeito. Nas últimas semanas do mês de setembro, com os Afro-LGBT, nós promovemos eventos, ciclos de cinema e de debate, onde nós vemos filmes onde os corpos negros, as pessoas negras eram os personagens principais. Então nós discutimos vários aspectos desses filmes. Um foi Stud Life, que é tipo Vida de Caminhoneira, e o outro foi Bicha Travesti, da Linda Quebrada, que eu recomendo muito vocês verem. Conheço Linda Quebrada. Então nós conseguimos trazer
trazer para as pessoas da nossa própria comunidade e para esses aliados essa conversa de empatia. Porque eu acho que o caminho talvez a se tomar é que as pessoas entendem melhor quando dói nelas. Claro. Então elas conseguem perceber a dor do outro quando dói nelas. E depois, desde a cultura ballroom, desde a House of Cheguaça, no dia 5 de julho, nós promovemos um baile cujo tema era realeza ancestral. E a nossa primeira categoria, que era uma categoria exclusivamente para pessoas negras e racializadas, era melhor rosto e melhor cabelo. Então, através dessa colocação dentro de uma cultura que foi feita por pessoas negras, mas é habitada na sua maior parte por pessoas brancas aqui no território argentino, a gente conseguiu trazer visibilidade para a beleza do nosso cabelo, da mobilidade que o nosso cabelo tem, porque eu acho que outra coisa que nós vivemos com o cabelo afro é essa percepção de que ele é indomável, né? De que você não pode se aventurar com ele, né? Sei lá, você Muito já... pelo contrário, na verdade, né? Sim, É um vocês já cabelo que te pintaram o vosso dá... cabelo? A gente pode fazer tudo com esse Sim, cabelo. já pintei, já faço vários penteados, uso bastante meu cabelo nesse sentido, porque é o que você falou. O cabelo afro, o cabelo crespo, ele tem muita mobilidade, você pode viajar a nível de penteados, né? Sim, ou seja, você pode imaginar, criar um imaginário, mas é muito diferente da domação que a gente tem nos anos posteriores a se liberar e perceber essa maleabilidade, né? Bom, eu vou trazer um dado que é bastante recente, que é o Dia Mundial do Cabelo Afro. Não sei se vocês só. já eu ouviram não sabia falar. que existia. Então, Nem eu. agora tô eu só vou pretérita. Passado, para vocês. pretérito. Tá pretérito. Que Eu tô existe- pretérito. Fala aí, amiga. Que existe o Dia Mundial do Cabelo Afro, que é comemorado, inclusive, todo dia 15 de setembro. Acabou de Olha! passar, exatamente. Ai, Desde feliz dia pra 2017. nós. Feliz dia para nós, para os nossos cabelitos. Você tem dia de cabelo? Eu tenho Nós dia de temos. cabelo. Então, no dia 15 de setembro, desde 2017, com o objetivo super importante: educar nossa geração e as futuras sobre a importância de celebrar o cabelo afro em toda a sua glória. A data não é coincidência. Motivada pelo desejo de promover mudanças significativas entre jovens e crianças, Michelle de Leon se indignou quando o estado do Alabama, nos Estados Unidos, aprovou uma lei que permitia que empresas negassem empregados de entrar na empresa, né? Pessoas com dreadlocks. Uau. A lei foi aprovada em 15 de setembro de 2016, né? Essa lei que impede pessoas. E exatamente um ano depois, Michelle fez com que o escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos endossasse a iniciativa da ativista e divulgadora afrodescendente Michelle de Leon. Então, o caso que levou à iniciativa de Leon começou na Inglaterra, né, quando surgiram relatos também de estudantes sendo mandados para casa pelas escolas Já aconteceu comigo. por usarem o cabelo naturalmente ou com penteados típicos como tranças e dreads. Assim que parabéns, Michelle! Obrigada por esse grande Diva. dia! Super gostei. Rainha diva. Bom, é importante dizer, né? Nosso cabelo é resistência, nosso cabelo é identidade. É o que a gente está falando, né? A gente pode fazer tantas coisas com esse cabelo. É história, é orgulho negro. É importante dizer, é importante que as escolas tenham leitura, né? Porque eu acho que nem na sua geração a gente tá meio intergeracional. Tá? Como sempre, como corresponde, né, amiga? Temos que ser eu acho assim. que é isso, tem que ser. Diversidade. E geralmente, só nós que somos afros temos esse respeito à ancestralidade, Sim. aos nossos antepassados, as que vieram, né, antes e os que virão Depois. Então a gente tem uma questão que é, bom, ter livros, leituras. A gente falou hoje sobre aqui o Sandy Oliveira, né, que
que tem livros. A Helena tem uma biblioteca, Helena, minha filha, tem uma biblioteca importantíssima sobre cabelo, né? Tem uma leitura afro Sobre importante. empoderamento. Empoderamento. Então, depois a gente também vai deixar algumas sugestões de livros, né, sobre cabelo. Tem uma autora brasileira muito boa aqui, o Sandy Oliveira, que tem falando, né, Com Que Penteado Eu Vou. É um livro infantil incrível. Vou pedir emprestado pra Helena. Então, mas eu queria te falar. Eu também. É lindo esse livro, gente. Mas eu cheguei quero fazer. primeiro, pede você depois. E, inclusive, é uma pergunta que eu me faço sempre. Com quem penteado Penteado eu eu vou? vou. Calma, que eu posso, inclusive, dar um pra cada um, porque eu acho que essa leitura Sim, é isso que a gente queria importante. escutar. Mas assim, pensando nisso, né, na questão do cabelo e tudo mais, apropriação cultural, né? Queria Que saber o que delícia. você acha, qual a sua opinião sobre, né, pensando na questão do cabelo, todo um recorrido histórico que você fez aí, que você trouxe. Não, você vai falar sobre 1500 drag, coisas canceláveis. sobre- É importante falar um pouco aqui sobre a apropriação cultural, a partir da sua perspectiva. Sim. Então, queria te Acho- escutar. Acho que é muito interessante esse ponto que a Alsana fez sobre esse dia que eu não conhecia. Eu sim conhecia o caso. Em 2017 eu tive conhecimento disso. E ele é muito importante para levar para essa questão também que eu tinha mencionado das pessoas entenderem que não é um mimimi, não é uma questão menor. Nós sofremos realmente, a Daniela também falou de ter ido ao banco, eu falei da minha experiência no ônibus e a Alsana da experiência dela na foto e assim ir ao teatro, ir ao cinema. Então é importante se entender que são coisas que são reais, que existem e o quanto isso afeta também a nossa saúde mental, todo dia ter que resistir a essas macro e microagressões. Sobre a apropriação. Nós vivemos um movimento de apropriação que ele está muito ligado ao capitalismo, ao consumo, e eu vou até levar ele à mercantilização da cultura. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade onde a cultura de alguns é tendência para outros. Então, ela é utilizada, abusada e depois jogada no lixo até que venha a próxima tendência. Claro. Então, a questão do cabelo vem muito por aí também. Aqueles aspectos estéticos que eram vistos como vergonha ou como pouco cuidados nas nossas infâncias e nas nossas adolescências, hoje são vistos especificamente por pessoas ocidentais ou brancas como aspecto de uso dentro do que está na moda. Então, Claro. nós vemos as unhas compridas, né? Que se antes as nossas tias, todo mundo tem aquela tia que era super diva, rainha, que era Sim. todo Ah, contra eu os tenho. padrões, cabelo Sim, afro, sim, unhas sim. compridas, tetonas para fora. E então é muito complicado nós vermos como diminuem também o nosso orgulho, né? Porque de repente você não podia usar seu cabelo solto, você não podia usar nagô, você não podia usar os diferentes tipos de trança que a gente faz de tranças que a gente faz com canecalon, para de repente pessoas que não fazem parte dessa cultura usarem e mais, o mais grave é serem exaltadas por isso. Né? Você que é dono da cultura fica no escanteio e a pessoa que se apropria, que rouba, é a pessoa que ganha protagonismo. Então agora nós vemos meninas brancas usando nagô e você fica tipo, oh, ok, glória a Deus. Ok, ou você fica assim paralisada, né? Sim. O que é isso? você fica mínimo denominador comum, estático. Exato. E geralmente essas pessoas são vistas como, ai, que lindo, que tá de dread, que tá de Exatamente. nagô, porque, desculpa que eu te interrompa, mas assim, a gente também viveu dentro desse processo de apropriação cultural muitos anos, né? E eu venho da favela, das favelas do Rio de Janeiro, que eu mesma Achava que era que não era, assim, legal usar trança na minha época de adolescente, porque falavam assim, ah, parece as Coisa de neguinhas favelado. de favela. Uhum. Então, assim, a gente... Durante muitos anos, a gente, com a nossa história, nossa ancestralidade, né? A gente bota aqui, ó, cabelo. A gente tem... a gente foi negado também, inclusive, a gente usar as nossas tranças, porque Sim. colocavam a gente no nicho de favelado. Eu sou favelada, tá, gente? Eu sou E outra neguinha. coisa também, você tem a percepção como...
E aí é uma pergunta que eu quero te fazer também, né? Como a mídia e a indústria da moda influenciam a percepção social do cabelo afro, porque eu me via, eu achava que aquele cabelo, os dreads, as tranças, ficavam mais bonito nela. Mas em mim E você não. Claro. Exato. Entende? Porque o sistema, ele é tão perfeito na sua opressão que ele não precisa de te oprimir diretamente. Ele vai se certificar de que você vai fazer a manutenção da opressão que ele criou. Então, Claro. acho que a fala da Dani tem muito a ver com isso. Então, você vai ver a sua vizinha que é livre, que é empoderada. Exatamente. Você vai falar, ai, não acho legal. Tipo, ela seria muito melhor se ela passasse um pente quente no cabelo dela. Ela se vê muito mais profissional. E para mim, crescendo em Angola, falando de texturismo, falando de colorismo, os meus companheiros que tinham cabelo crespo, eles não podiam usar Black Power. Eles não tinham o privilégio de deixar o cabelo deles crescerem. Mas os meus colegas que tinham cachos, eles sim podiam deixar o cabelo deles crescerem. Eu já fui mandado de voltar para casa porque a minha mãe viajou, sei lá, não sabia pentear o meu cabelo e fui despenteado para a escola. Fui mandado de volta. As minhas colegas que tinham cachos, elas nunca estavam despenteadas. E para mim, durante muitos anos, aconteceu o mesmo que aconteceu com a Daniela. Eu vivia numa realidade tão querendo sobreviver num sistema opressor que algumas coisas que eram da minha cultura eu tentava me afastar daquele aspecto até mesmo para poder sobreviver. Então, sei lá, da mesma maneira que para mim, usando dreads, as pessoas me perguntam, fazem a mesma questão, só que o dread na pessoa negra, ele já vem com uma caixa que te coloca como uma pessoa descuidada. Estigma, Sim. né? Um estigma, exatamente. Então as Totalmente. pessoas chegam em mim e falam, nossa, o seu cabelo é tão bem cuidado, o seu cabelo é tão cheiroso. E eu pergunto para elas, e por que não seria? Gostaria. Claro, tem isso Não também. entendo, né? E por que Você não trabalha seria? muito, você também trabalha com moda, né? Não trabalho com moda. Sim, dentro da minha casa, House of Cheguaça, a gente tem uma estilista de carreira, de profissão, que é a Mutante Robin. Mutante. É. Beijo, Beijos. mutante. Beijo, meu bem. Porém, eu acredito que sim, o que a minha mãe sempre... A minha mãe é uma mulher muito estilosa. A minha mãe é muito bonita. A minha mãe é uma deusa núbia bacongo. Ela é um mulherão. A minha mãe é o tipo de mulher que chega num lugar e tudo para olhar para ela. Então, acho que eu sempre cresci com essa referência de estilo da minha mãe. E ela sempre estimulou em mim a comodidade naquilo que se veste. Então, talvez nem seja o trabalho com a moda, mas seja isso que o sistema tenta nos negar, que é a confiança. Eu acho que a confiança é a melhor roupa que a gente pode utilizar. Não, eu te perguntei relacionada à moda porque eu vi que você participa, né, de alguns eventos, de desfile, de passarela. Bom, justamente eu acredito que essas coisas que você viu foram meu nascimento na cena ballroom, caminhando passarela americana, e depois esse baile que a gente promoveu de ancestralidade. Eu dou conta que agora que o meu sotaque mudou. de repente eu comecei a falar como angolano e depois já comecei dando conta desse... E esse baile também que nós promovemos da House of Cheguaça, que falava que queria recuperar justamente isso, né? Nós nos vermos no lugar de realeza, né? Porque eu acho que quando até desvia um pouco do assunto, porém tem um pouco a ver com o assunto também, Tem que tudo a ver, amiga. tudo Tá conectado. tudo conectado. tudo. Então, o nosso objetivo qual era? Empoderar os corpos negros e racializados e colocar esse exercício de nós nos pensarmos nos lugares que os nossos colonizadores queriam nos negar todo o tempo, que era o quê? Pensar o teu corpo como uma realeza, né? Vocês aí de casa, pensem em quantas realezas negras ou não brancas vocês conhecem e vocês imaginam. Vocês conseguem dizer um nome de uma realeza? Você consegue? Branca? Não. Não branca. Não, Não branca. Não. Tá vendo? Mas se fosse para falar de Rainha Elizabeth, de Rei Henrique não sei quantos, totalmente. de Dom não sei Tem lá quantos... Primeiro porque a Olha, nossa educação minha foi rea- essa, né? Exato. Eu posso lembrar, sim, de uma que... Cleópatra. Exato. Eu posso falar de Nzingambandi.
A gente tem essa Podemos falar de referência. Dandara. Dandara. A gente até sabe, mas não fomos pessoas educadas para nos pensarmos nessa posição. Exatamente. Porque logo o que vem à mente é isso, né? Lady Di. Aham. Lady Di. A gente já tá aí quase caminhando pro final. Não termina, Não termina. Não, tem que... não, gente, vamos Ah, estou Ah. Mas assim, você sabia que o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, foi condenado por racismo? Eu sabia. A Fico gente- muito feliz e gostaria que o Pix bloqueasse o número dele, para ele não ficar recebendo o Pix para pagar 1 milhão que ele Pois deve. é, Eu também gostaria. A gente não pode deixar de terminar. A gente não pode terminar esse programa, né? Sem falar sobre essa condenação do Bolsonaro, né? E a gente já sabe, que era racista e tudo mais, né? A gente já sabia, né, Elza? Nenhuma Mas surpresa. assim, é importante, né, que tenha sido condenado também por, além de todos Entre os todas outros as coisas. crimes que ele foi condenado, mas especificamente por conta do racismo, porque isso é importante pra gente, né, Oza? Não, isso tem uma validade, assim, maravilhosa. Inclusive, eu fiquei pretérita com essa situação. Chocadíssima e, assim, bastante orgulhosa, porque parece que também é um movimento que a gente está Vamos ganhando, avançando. né? Claro. Vamos avançando. E é a primeira vez que um presidente, né, não do Brasil, mas do mundo, é condenado por um ato de racismo. Olha E isso já só. é uma glória pra Brasil gente, né? tudinho, o resto do mundo nadinha, meu povo. Pois é, Bolsonaro Brasil condenado. tudinho. Ai, eu amo. Parece que Mariana tem um vídeo aí pra mostrar, né, do caso. Você pode colocar, Mariana, pra gente? Sim, o incidente foi em julho de 2021, né? E o comentário racista foi sobre o cabelo crespo de um apoiador que o acompanhava na saída do Palácio da Alvorada. Isso eu achei o pior, né? Que era um militante dele também. Aos risos, Pra mim, eu achei o melhor. Aos risos, Bolsonaro comparou o cabelo com um criador de baratas e perguntou quantas vezes por mês o rapaz o lavava. Vamos ver uma. Como é que tá a criação de barata aí? Olha o criador de barata aqui. Vai dar processo, hein, presidente? Vai dar processo. Você não pode tomar. Que vai matar teus piolhos todos. Gente, ele é Que feio, raiva né? desse cara. Ele é feio, gente. Feio. Eu queria dizer isso pra Bolsonaro. Bolsonaro, você. Uma pessoa feia É dessas, feio. se tem uma coisa que eu odeio mais que um opressor, que uma pessoa que viola os direitos dos outros, essa pessoa ser feia, ainda tá me oprimindo e é feia. Pois eu acho que é isso, né? O Bolsonaro, né? Assim como a extrema-direita também vai ter apoiadores negros. A gente não está aqui para falar sobre Sim, essas pessoas, exato. né? Porque assim, a gente já tem a sociedade que já... Essas pessoas... Cai com machete. Então, longe aqui de falar do apoiador, mas falando Isso, longe de principalmente culpabilizar a vítima. Porque, né, a pessoa não tem... Amor não entraria próprio. um gado, mas assim, não vamos pra cima dele, vamos pra cima do Bolsonaro, sim. É um desrespeito, né, com a sociedade, né? No Brasil, nós somos a maioria da população, né? Respeitar. Saiba respeitar. É importante pra gente, pra população negra, essa, como a gente fala, condena aqui, né? A condenação do Bolsonaro. Tem que pagar mesmo. No Brasil, racismo é crime. Na Argentina, em algum momento, a gente também Na espera Argentina, eu que acredito que na Constituição tem um artigo que se estabeleceu em 1980 que também determina questões de injúria racial. Mas depois, bom, nessa última presidência que nós tivemos aí como é que se diz? A descontinuação de agências como o INADI, Claro. que eram centros nos quais você podia fazer vários tipos de denúncias de xenofobia, de racismo e tudo mais. Eu acredito que o bolso é sempre o lugar que vai pesar no capital. E eu acredito que cada vez mais as pessoas têm que pagar pelo bolso. Claro. Até porque a gente luta, né, pela reparação, né, reparação histórica, mas a gente fala de reparação com relação ao dinheiro. Então, assim, gente,
Agora sim, vamos fazer aquele coro, né? Tá na hora de partir. Que Tá na hora pena. de partir. A gente tá aqui falando sobre esse cabelo, qual é o pente que nos penteia. A gente não tá aqui pra dizer que você não pode alisar. Você pode fazer o que você quiser com o seu cabelo, porque isso aqui, como a gente disse, é coroa. Você tem 1000 possibilidades Você com tem o seu que fazer cabelo. Com amor E e não por pressão consciência. exterior. Exatamente, você tem que fazer com consciência. A gente não tá aqui falando, se você alisar o seu cabelo, tá fora. Não. Fazer com consciência. Tem trança, tem infinidades, amarrações. Penteados Então, Sim. agradecer a Carl, meu amigo querido, por ter aceitado o convite. Agradecer a minha companheira aqui, Osana, maravilhosa. Companheiros. Vamos, companheiros. E ao estúdio, a Recoveco Conde, Records. a Mariana aí Então, atrás. a nossa querida A Mariana, Cante. nossa locutora oficial do Que Pretérita. vozeirão. Ok. Ponto ok? Ponto ok. Então é isso, gente. Quer falar alguma coisa, Osa? Quero, na verdade, agradecer a Carla, a Dani, a Cante, a Mariana. É um programa, acho que super importante, falar sobre o nosso cabelo, né? O cabelo afro, que é tão representativo, que também é uma forma de resistir, né, a todo esse sistema e de mostrar que nós somos, na verdade, vários. Então, assistam, curtam, comentem. Passa pra família, passa pra avó. Vai lá no Instagram, segue o Instagram, segue os próximos Exatamente, episódios. que é uma forma também da gente compartilhar, né, Sim. esse conhecimento, porque o conhecimento, na verdade, ele não pode ficar só para você, ele tem que ser o Exato. quê? Divulgado para que todo mundo tenha acesso a ele e que esses tipos de incidentes, como aconteceram, que a gente acabou de falar com os nossos Pois é. cabelos, não aconteçam mais, né, gente? Não pode Fim, mais. por Não favor. pode tocar. Bueno, Não é não. Não, é não. E ele não. hasta acá otro episodio de Pretérita, el podcast donde el futuro tiene historia. No te olvides de suscribirte, seguirnos en Instagram en @pretérita.ok y de darle amor a este video. Nos vemos en el próximo capítulo. Tchau! Bisers. Eu sou aquela pessoa que sempre sonhei, cruzando oceanos, eu é que sei da dor sufocante, ó como eu lutei.